Eu estava sentado naquele banco de praça quando ele apareceu. Não foi como nos filmes, sabe? Não teve música dramática nem câmera lenta. Foi só um homem de tênis caro parando na minha frente, olhando para o papelão que eu usava como colchão e perguntando se eu queria um café. Meu nome é Antônio. Tenho 73 anos e até 6 meses atrás eu tinha uma casa. Tinha uma família também. Ou pelo menos achava que tinha. O cheiro de urina daquela praça na Barra da Tijuca ainda está grudado na minha memória. Não importa quantas vezes eu tome banho agora, às vezes acordo e sinto aquele fedor misturado com o sal do mar que vinha da praia próxima. É engraçado como a gente se acostuma com coisas que jamais imaginou viver. Eu era engenheiro civil. Construí prédios por toda essa cidade. E ali estava eu, dormindo debaixo de uma marquise, contando as horas até o sol nascer porque à noite o frio cortava meus ossos como vidro. Mas voltando àquele dia. O dia que mudou tudo. Lucas Paquetá não precisava estar ali. Era uma terça-feira de manhã, dessas de julho em que o rio amanhece com aquele céu azul mentiroso que promete calor mas entrega um vento gelado. Eu estava enrolado no meu cobertor surrado, aquele mesmo que minha neta Beatriz me deu no Natal de 2023, antes de tudo desabar. Antes dela me olhar com aqueles olhos cheios de vergonha e dizer que eu não podia mais ficar na casa deles. Ele veio caminhando pela calçada com outro cara, alguém que depois descobri ser o empresário dele. Usava um moletom cinza simples, boné preto. Nada chamativo. Mas eu reconheci na hora. Quando você passa os dias na rua, você aprende a ler as pessoas pelo jeito que andam. E aquele homem andava com a leveza de quem não carrega peso nas costas. Não o peso que eu carregava. Bom dia, ele disse, parando bem na minha frente. A voz era suave, carioca com um toque de sotaque de quem mora fora há tempo. O senhor está bem? Uri. Não foi um riso de alegria, foi daqueles amargos que doem na garganta. Bem, repeti. Rapaz, se eu estivesse bem não estava aqui. Ele não se ofendeu. Só sorriu de lado e se agachou, ficando na minha altura. O empresário dele ficou uns passos atrás, mexendo no celular, mas eu vi que ele estava de olho, tipo um segurança discreto. Posso sentar? Lucas perguntou, apontando para o banco ao meu lado. É público, respondi, dando de ombros. Mas vai sujar esse moletom caro aí. Ele sentou mesmo assim. Ficamos em silêncio por uns segundos. Eu podia sentir o cheiro do perfume dele, algo fresco e caro que contrastava brutal com o meu próprio fedor. Me senti menor ainda. Meu nome é Lucas, ele disse, como se eu não soubesse. Como se metade do Brasil não soubesse quem ele era. Antônio, respondi, sem olhar para ele. Meus olhos estavam fixos em uma pomba que bicava um resto de pão do outro lado da praça. Antônio, me deixa te fazer uma pergunta, ele continuou, e pela primeira vez ouvi algo diferente na voz dele. Não era pena. Era curiosidade genuína. Como o senhor chegou aqui? E foi aí que algo dentro de mim quebrou. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o fato de que fazia semanas desde que alguém tinha me tratado como gente, me chamado de senhor sem ser com desprezo. Talvez fosse só porque eu estava cansado de guardar tudo sozinho. Você tem tempo? Perguntei, minha voz saindo mais rachada que eu gostaria. Tenho o tempo que for necessário, ele respondeu. Então eu contei. Contei tudo. Comecei falando de Clara, minha esposa. A gente foi casado por 47 anos. Ela morreu em março de 2024, de câncer no pâncreas. Foi rápido demais. Do diagnóstico até o último suspiro foram só 3 meses. Gastamos nossas economias inteiras no tratamento. Eu vendia tudo o que podia para pagar os remédios que o SUS não cobria. Vendi meu carro, um Civic 2018 que eu tinha comprado novinho. Vendi minhas ferramentas de trabalho. Vendi até a aliança de casamento porque ela pediu. Disse que preferia que eu usasse aquele dinheiro para mais uma semana com ela do que guardar um pedaço de ouro que não ia trazer ela de volta. Consegui R$ 320 pela aliança. Comprei morfina no mercado paralelo porque ela estava sentindo muita dor e o hospital público tinha acabado o estoque. Lucas não disse nada, só ouviu. Seus olhos estavam fixos em mim, e eu podia ver que ele estava realmente prestando atenção. Não era aquela atenção educada que as pessoas fingem. Era real. Depois que ela se foi, continuei, limpando o canto do olho com o dorso da mão, eu fiquei só com a casa. Um sobrado em Jacarepaguá, nada luxuoso, mas era nosso. Pago com suor de 30 anos de trabalho. Meus 3 filhos moravam longe.
Rodrigo está em São Paulo, administrador de empresa. Patrícia foi para Portugal com o marido, trabalha com tecnologia. E Marcos? Marcos sempre foi diferente. Minha voz travou ao falar do Marcos. Lucas esperou, paciente. Marcos apareceu 2 semanas depois do enterro da mãe. Ele não foi ao velório. Disse que estava com trabalho importante, que não conseguiu passagem. Mas apareceu depois, com a esposa dele, a Neuza, e os 2 filhos. Disseram que estavam preocupados comigo, que eu não podia ficar sozinho naquela casa grande, que tinham uma proposta. Eu ri de novo, aquele riso amargo. A proposta era eu passar a casa para o nome dele. Por segurança, ele disse. Para garantir que se algo acontecer com o senhor, a gente não perca tudo em inventário e imposto. Falou bonito. Tinha até um papel impresso, contrato de cessão temporária. Disse que era só formalidade, que eu continuaria morando lá, que a casa ainda era minha. Só precisava assinar. E o senhor assinou? Lucas perguntou, já sabendo a resposta. Assinei, admiti, sentindo o peso da vergonha. Não no mesmo dia. Levei 3 semanas. Mas ele insistiu tanto, falou que os irmãos concordavam, que era o melhor para todo mundo. E eu estava tão cansado, tão sozinho. Pensei que pelo menos teria meu filho por perto. O vento soprou mais forte e puxei o cobertor para cima dos ombros. Lucas tirou o moletom e estendeu para mim. Recusei com a cabeça, mas ele insistiu. Estou com outra blusa por baixo, ele disse. Aceita. Aceite-ai. O tecido era macio, ainda quente do corpo dele. Pela primeira vez em meses senti algo além de frio. Quanto tempo depois ele te tirou da casa? Lucas perguntou, e a forma como ele fez a pergunta, tão direta, me pegou de surpresa. Ele já sabia o fim da história. Só queria que eu confirmasse. 2 meses, respondi. 2 meses depois de eu assinar o papel, ele apareceu com a esposa e os filhos. Não era visita. Eles chegaram com mudança. Caminhão de móveis, caixas, tudo. Disseram que tinham vendido o apartamento deles e que agora aquela era a casa da família. Disseram que eu podia ficar no quartinho dos fundos. Aquele cubículo de 3 metros quadrados onde a Clara guardava as coisas de costura. Minha voz começou a subir, a raiva antiga voltando. Aguentei 2 meses naquele quartinho. 2 meses ouvindo eles rirem na sala que eu construí. Comendo na cozinha que eu reformei com minhas próprias mãos. Dormindo no quarto onde minha esposa morreu. E quando eu reclamei, quando falei que aquilo não era o combinado, o Marcos olhou para mim e disse: a casa é minha agora, pai. Está no papel. O senhor que aceite as regras ou procure outro lugar. Ponto. Você tinha para onde ir. Lucas perguntou. Tentei ligar para os outros filhos. Rodrigo disse que a casa dele em São Paulo era pequena, só 2 quartos, e que a esposa estava grávida do 2º filho. Que não tinha como me receber. Patrícia foi mais honesta. Disse que não queria problemas com Marcos, que preferia não se meter. Me mandou R$ 2.000 via transferência e pediu desculpas. E aí? Aí eu saí. Peguei minha mochila com 3 mudas de roupa, meus documentos, a foto da Clara, e saí. Foi dia 8 de janeiro deste ano. Dia do aniversário dela. Ela faria 71. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu olhei para Lucas e vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de verdade. Não era pena teatral. Era indignação. Você tem esses papéis ainda? Ele perguntou. O contrato que você assinou? Tenho uma foto no celular, respondi, pegando o aparelho velho da mochila. Tirei antes de sair. Não sei por quê. Acho que sabia que ia precisar. Lucas pegou o celular, abriu a foto, aproximou para ler. Seu rosto foi ficando cada vez mais fechado. Isso aqui nem é válido, ele disse depois de uns minutos. Esse contrato está cheio de vício. Não tem testemunha, não tem reconhecimento de firma, e o termo usado aqui, isso não é cessão temporária, Antônio. Isso é doação pura. Você foi enganado. Meu coração disparou. Enganado como? Seu filho te fez assinar uma doação definitiva. A casa não é mais sua no papel. Ele é o dono. E o pior, ele pode te processar por invasão se você tentar voltar. O chão pareceu abrir debaixo de mim. Eu sabia que a situação era ruim,
mas ouvir aquilo em voz alta, de forma tão clara, foi como levar um soco no estômago. Mas a gente pode reverter, Lucas continuou, sua voz ganhando firmeza. Pode e vai. Você foi vítima de estelionato familiar, de abuso de confiança. Tem jurisprudência para isso. E eu vou te ajudar. Eu ri de novo, mas dessa vez foi um riso nervoso, incrédulo. Ajudar como, rapaz? Você não me conhece. Por que faria isso? Lucas guardou meu celular de volta na minha mão e se levantou, oferecendo a mão para eu me levantar também. Porque minha avó passou por algo parecido, ele disse, simplesmente. E eu não estava no Brasil para ajudar ela a tempo. Mas estou aqui agora. E posso ajudar você. Segurei a mão dele e me levantei. Minhas pernas estavam duras, dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Quase caí, mas ele me segurou firme. Primeira coisa, ele disse, já puxando o celular dele do bolso, a gente vai num lugar que você possa tomar um banho, comer direito, dormir numa cama. Depois a gente resolve o resto. Eu não tenho dinheiro para hotel, comecei a protestar, mas ele me cortou. Quem falou em você pagar? Fem, Anda. E assim, sem mais explicações, eu me vi caminhando ao lado de Lucas Paquetá pela Avenida das Américas. As pessoas olhavam. Alguns reconheciam ele e tiravam foto de longe. Mas ele não ligava. Só seguia andando, um passo mais devagar para eu conseguir acompanhar. Tem uma coisa que eu não entendo, disse, quebrando o silêncio depois de alguns minutos. Por que você estava naquela praça hoje? Lucas deu um sorrisinho. Eu moro perto. Costumo caminhar por ali de manhã quando estou no Rio. Me ajuda a pensar. E hoje eu ia passar direto, mas algo me fez parar. Vai saber. A gente entrou num hotel na Barra. Nada absurdamente luxuoso, mas limpo, bonito. A recepcionista olhou para mim com um misto de nojo e desconfiança, mas quando viu Lucas ao meu lado, a expressão mudou rapidamente. Boa tarde, senhor Paquetá, ela disse, toda sorridente. Como podemos ajudar? Preciso de um quarto para o senhor Antônio aqui, Lucas respondeu. Por tempo indeterminado. Coloca na minha conta. A mocha pisco, confusa. Por tempo indeterminado. Isso mesmo. E providencia roupas novas para ele. Calça, camisa, sapatos. Tudo do bom e do melhor. Tamanho. Ele olhou para mim, avaliando, 52 de calça, GG de camisa. Sapato 42. 43, corrige, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Agora, se você está acompanhando essa história e está se perguntando se isso é real, se isso realmente aconteceu, eu te digo, aconteceu. Está acontecendo. E se você tem alguém na família que está passando por algo parecido, alguém que foi enganado ou abandonado, fica aqui comigo até o final. Porque essa história não é só sobre mim. É sobre justiça. É sobre não desistir. Se inscreve no canal agora que a gente vai juntos até o fim, porque você precisa ver o que acontece depois. Aguardando sua confirmação para continuar com o bloco 2.